Olá, ouvinte consumidor, está no ar mais uma edição do programa da ADECO, um espaço de informação e esclarecimento dedicado à defesa dos direitos do consumidor, à promoção da cidadania, ao consumo sustentável e à educação financeira. Ao longo do programa abordamos temas de interesse público, prestamos orientações práticas e ajudamos os cidadãos a compreender melhor os seus direitos e deveres enquanto consumidores, contribuindo para decisões mais conscientes e responsáveis. Para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. A ARMA atualiza os preços máximos dos combustíveis para janeiro de 2026. A eletricidade registra uma redução de 7,89% no primeiro semestre de 2026, de acordo com a Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Depois de arrendar uma casa, Maria decidiu subarrendar um quarto a um conhecido. Ao tomar conhecimento da situação, o proprietário pretende resolver o contrato. Mas será isto legal? Questão a ser esclarecida na rúbrica Informação Jurídica. A ADECO responde como denunciar produtos alimentares fora do prazo de validade. Minuto do Consumidor esclarece-nos qual o papel da IGAI na defesa do consumidor. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se sobre o direito à sustentabilidade e ao consumo consciente. Em Mitos ou Verdades sobre a ADECO, saiba se a ADECO é uma autoridade. Buscar uma fonte de renda extra ou alternativa, um passo essencial para a estabilidade financeira. Tema a ser abordado na rúbrica Educação Financeira. No 12º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Gustavo Ramos fala-nos sobre a produção e o consumo sustentáveis. Consumo Consciente fala dos impactos de resíduos das embalagens descartadas no meio ambiente e traz propostas de soluções. E por último, neste programa, a importância de associar-se à ADECO. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARM, atualizou de acordo com o mecanismo de indexação mensal os novos preços máximos dos combustíveis que estão em vigor desde o dia 1 de janeiro de 2026, tendo registrado um decréscimo de 7,17%. Assim, de acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendido a 123 escudos e 80 centavos litro, o gasóleo normal a 104 escudos e 10 centavos litro, gasóleo para eletricidade 88 escudos e 40 centavos litro, gasóleo marinha 78 escudos e 20 centavos litro, o petróleo 131 escudos 80 centavos litro, o fuel 380 passa a custar 61 escudos e 50 centavos quilograma e o fuel 180 a 64 escudos e 40 centavos quilograma. Por seu turno, o gás butano passa a custar a granel 136 escudos e 50 centavos quilogramas, sendo que as garrafas de 12,5 quilogramas passam a ser vendidas a 1.706 escudos, as de 6 kg a 818 escudos, as de 3 kg 389 escudos e as de 55 kg 7.507 escudos. De realçar que, comparativamente ao mês de janeiro de 2025, a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um decréscimo de 13,68%. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARM, atualizou também as tarifas da eletricidade para o cliente final fornecida pela Empresa de Distribuição da Eletricidade de Cabo Verde, EDEC, e pela Águas e Energia da Boa Vista, AEB. A medida, que está em vigor desde o dia 1 de janeiro de 2026 e contempla o primeiro semestre do ano, estipula uma redução generalizada de eletricidade na ordem dos 5,84% a 7,89% e entre 0,9% a 1,24%, respectivamente, dependendo do escalão tarifário. Assim, de acordo com as novas tarifas de eletricidade para a EDEC e a AEB, por cada quilowatt-hora, incluindo o IVA, os consumidores da baixa tensão doméstica BTD da EDEC, com consumo menor ou igual a 60 kWh por mês, passam a pagar 24 escudos e 55 centavos. Os que ultrapassam este nível do consumo têm a pagar 32 escudos e 20 centavos. Os clientes de baixa tensão especial BTE pagam 27 escudos e 90 centavos. Já os de média tensão, MT, pagam 23 escudos e 9 centavos. Quanto à categoria para iluminação pública, paga-se 24 escudos e 55 centavos por cada quilowatt-hora.
Ainda no que respeita à EDEC, a tarifa social, TS, para os consumidores pertencentes ao primeiro escalão até 30 kWh por mês, passam a pagar por cada kWh, incluindo IVA, 14 escudos e 73 centavos. Os de segundo escalão, que consomem entre os 30 e 60 kWh por mês, pagam 17 escudos e 18 centavos, e aqueles que se encontram no terceiro escalão, cujo consumo se situa entre 60 a 90 kWh por mês, têm a pagar 25 escudos e 76 centavos. Por seu turno, os consumidores da baixa tensão doméstica da água e energia da Boa Vista, com consumo mensal menor ou igual a 60 kWh, pagam por cada kWh, incluindo IVA, 29 escudos e 92 centavos. Os que ultrapassam este nível de consumo passam a pagar 37 escudos e 57 centavos. Os clientes da baixa tensão especial pagam 33 escudos e 26 centavos. Os de baixa tensão especial LAC pagam 34 escudos e 31 centavos. Os de média tensão têm a pagar 28 escudos e 46 centavos. E para a categoria da iluminação pública paga-se 29 escudos e 92 centavos por cada kWh. Já os consumidores que beneficiam da tarifa social da AEB, pertencentes ao primeiro escalão até 30 kWh, pagam por cada kWh, incluindo IVA, 17 escudos e 95 centavos. Os que pertencem ao segundo escalão, com consumo entre 30 e 60 kWh por mês, pagam 20 escudos e 94 centavos. E, finalmente, os que consomem entre 60 a 90 kWh por mês e que se encontram no terceiro escalão têm a pagar 30 escudos e 5 centavos. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Depois de arrendar uma casa, Maria decidiu subarrendar um quarto a um conhecido. Ao tomar o conhecimento da situação, o proprietário decidiu resolver o contrato. Mas será que esta decisão é legal? A jurista Shirley Graça esclarece a questão e explica o que a lei determina perante este tipo de situação, ajudando a perceber em que circunstâncias o subarrendamento é permitido e quando pode justificar a resolução do contrato. O caso em questão trata-se de um subarrendamento. Este ocorre quando o arrendatário, ou seja, quem arrendou o imóvel, decide ceder parte ou totalidade do imóvel a outra pessoa mediante pagamento, sem deixar de ser o responsável principal pelo contrato com o senhorio. Em Cabo Verde, o subarrendamento só é permitido se estiver expressamente autorizado no contrato ou se o senhorio der o seu consentimento por escrito. Caso o arrendatário subarrende sem essa autorização, o senhorio tem o direito de resolver o contrato. Existe, porém, uma exceção. Se o senhorio reconhecer o subarrendatário como tal, esse ato de subarrendamento, mesmo sem autorização prévia, passa a ser considerado ratificado pelo senhorio. Também, se o subarrendamento for total, ou seja, se o arrendatário ceder a totalidade da casa que lhe foi arrendada pelo senhorio, a lei permite que o senhorio substitua o arrendatário inicial. Isso acontece através de uma notificação judicial que considera o contrato original resolvido e transforma o subarrendatário em arrendatário direto. Portanto, no caso em específico, Maria só poderia arrendar o quarto se tivesse autorização expressa no contrato ou consentimento escrito do senhorio. Caso contrário, o senhorio pode resolver o contrato, salvo se reconhecer o subarrendatário. E se o arrendamento fosse a totalidade da casa, o senhorio teria ainda a possibilidade de substituir Maria pelo novo ocupante, tornando-o arrendatário direto. Consumidor, tens dúvidas sobre como denunciar produtos alimentares fora do prazo de validade? A ADECO está aqui para te instruir. Preste atenção à rúbrica ADECO Responde e saiba a resposta com a jurista Dirlene Miranda.
Em Cabo Verde, a comercialização de produtos alimentares fora do prazo de validade constitui uma violação direta da Lei de Defesa do Consumidor e da legislação sanitária vigente, representando um risco à saúde pública e à segurança alimentar. Todo consumidor tem o direito e o dever de denunciar tais práticas, contribuindo para a proteção da coletividade e para o cumprimento das normas legais pelos comerciantes. Antes de apresentar a denúncia, é fundamental verificar cuidadosamente a data de validade do produto, conservar a embalagem e o recibo de compra e, sempre que possível, registrar fotografias que evidenciem a infração, pois esses elementos constituem provas essenciais para a atuação das autoridades competentes. As denúncias podem ser dirigidas à Inspeção Geral das Atividades Econômicas, a IGAE, entidade responsável pela fiscalização e aplicação de sanções aos estabelecimentos que comercializam produtos vencidos ou impróprios para o consumo. A IGAE pode apreender e destruir os produtos, aplicar multas ou, em casos de reincidência, determinar o encerramento do estabelecimento. Paralelamente, a denúncia pode ser apresentada junto dos serviços de saúde pública ou da autoridade sanitária encarregados da vigilância da segurança alimentar, bem como a ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, que presta apoio aos consumidores e encaminha as reclamações às entidades competentes. A atuação do consumidor nesse processo não só contribui para a proteção da própria saúde, permitindo exigir o reembolso ou a substituição do produto, como também reforça a responsabilidade dos comerciantes em respeitar a legislação vigente, promovendo práticas comerciais transparentes e seguras. Assim, denunciar produtos fora do prazo de validade constitui um mecanismo essencial de defesa do consumidor e de salvaguarda da saúde pública em Cabo Verde. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu nem vou trazote, eu vou cancelar. Mas agora, sinceramente, boy. Rapaz, acho que cancelam gajo que ele voa, mano. Rapaz. Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. A nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é gosto, né? Vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa, metendo você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, isto tem que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancela voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora me dizer você, tem 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, pois estou bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois é, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou não vai direto para lá, não vai? Estou não vai. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa?
Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. É cor-de-rosa para me poder identificar qual que é a minha maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Tá bem pensado, bem pensado. Destino de todo crioulo, no como passei, filho de Deus vai levar no tetiga. Muitas vezes, o papel da ADECO e da Inspeção Geral das Atividades Econômicas, IGAE, na defesa do consumidor gera dúvidas junto da população, levando a alguma confusão sobre as competências de cada instituição. Nesta edição da rúbrica Minuto do Consumidor, Gustavo Ramos esclarece-nos essa questão e explica-nos qual é, afinal, o papel da IGAE na defesa do consumidor cabo-verdiano. A Inspeção Geral das Atividades Econômicas, IGAE, tem um papel essencial na defesa dos direitos do consumidor em Cabo Verde. Sempre que um consumidor encontra produtos fora do prazo de validade num supermercado, preços diferentes entre a prateleira e a caixa, ou compra um produto sem recibo ou sem informação clara, está perante situações que podem e devem ser fiscalizadas pela IGAE. No cotidiano, a IGAE intervém, por exemplo, quando um restaurante apresenta más condições de higiene, quando uma loja vende produtos sem rótulo ou quando um comerciante se recusa a trocar um produto defeituoso dentro do prazo de garantia. Nestes casos, a IGAE pode realizar inspeções, apreender mercadorias irregulares, aplicar multas e até ordenar o encerramento do estabelecimento, se houver repetição dos atos anteriormente mencionados. Outro exemplo comum é a publicidade enganosa, como promoções que anunciam descontos que não são reais ou serviços que prometem mais do que realmente oferecem. A IGAE atua para garantir que o consumidor não seja enganado e que as regras do mercado sejam respeitadas. Por isso, quando o consumidor denuncia irregularidades, está a contribuir não apenas para a defesa dos seus próprios direitos, mas também para a proteção da saúde pública e para o comércio mais justo e responsável. A IGAE existe para garantir que no dia a dia o consumidor seja respeitado. Na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a jurista Dirlene Miranda informa-nos sobre o direito à sustentabilidade e ao consumo consciente. Em Cabo Verde, o direito à sustentabilidade e ao consumo consciente encontra fundamento no quadro constitucional, ambiental e de proteção do consumidor, refletindo a preocupação do Estado com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. O consumidor tem direito a viver num ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem como a ter acesso a produtos e serviços que respeitem o meio ambiente, reduzam impactos ambientais negativos e incentivem práticas sustentáveis como a utilização de materiais recicláveis, reutilizáveis ou biodegradáveis. A Lei Geral da Política do Ambiente estabelece a responsabilidade do Estado, das empresas e dos cidadãos na proteção ambiental em Cabo Verde. Ela promove a prevenção da poluição, o uso racional dos recursos e a redução de resíduos, garantindo suporte legal para o direito do consumidor a um consumo ambientalmente responsável. O diploma sobre a gestão de resíduos regula a prevenção, produção e tratamento de resíduos, impondo responsabilidades a produtores, distribuidores e consumidores. Incentiva a redução do desperdício, a reutilização e a reciclagem, promovendo o consumo consciente. A proibição de plásticos de utilização única reforça o compromisso de Cabo Verde com a redução da poluição e a adoção de práticas mais sustentáveis. A legislação e as orientações da ADECO destacam que o consumo deve ser exercido com responsabilidade. O consumidor tem o dever de evitar o desperdício, descartar corretamente os resíduos, informar-se antes de comprar e escolher opções sustentáveis, contribuindo para a proteção do ambiente. O consumo consciente é um dever cívico com impacto social e ambiental. O direito à sustentabilidade e ao consumo consciente em Cabo Verde combina direitos protegidos por lei e deveres do consumidor,
apoiados pela legislação ambiental e políticas públicas. Esse quadro promove um consumo responsável alinhado com o objetivo de desenvolvimento sustentável 12, reforçando que proteger o ambiente é uma responsabilidade partilhada entre o Estado, o mercado e os cidadãos. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO é uma autoridade? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios. E o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Num contexto de crescentes desafios econômicos, buscar uma fonte de renda extra ou alternativa tornou-se essencial para reforçar a estabilidade financeira. Contar apenas com um rendimento fixo pode aumentar a vulnerabilidade a imprevistos e dificultar o equilíbrio do orçamento familiar. Nesta edição do microprograma Educação Financeira, Hermen Freire aborda a importância de buscar uma fonte de renda extra ou alternativa como forma de garantir maior segurança, autonomia e tranquilidade financeira. Buscar uma fonte de renda extra ou alternativa. Um passo essencial para a estabilidade financeira. Em Cabo Verde, muitas famílias vivem com rendimentos fixos limitados, enquanto os preços da alimentação, transporte, água, luz e educação continuam a subir. Depender apenas de um salário, de uma pensão ou de um contrato temporário é financeiramente arriscado. Por isso, buscar uma renda extra ou alternativa é hoje uma necessidade, não um luxo. Depender de uma única fonte de renda é um dos maiores riscos financeiros da atualidade. Despesas aumentam, imprevistos surgem e muitas vezes o salário já não acompanha o custo de vida. Por isso, buscar uma renda extra ou alternativa deixou de ser luxo e passou a ser uma estratégia de sobrevivência e crescimento financeiro. O que é renda extra e renda alternativa? Renda extra é o dinheiro que entra além do seu rendimento principal, como vender produtos, prestar serviços ao fim de semana ou fazer trabalhos pontuais. Renda alternativa é quando essa nova atividade pode, no futuro, substituir
total ou parcialmente a renda principal, como um pequeno negócio ou prestação contínua de serviços. Por que é importante diversificar a renda? Reduz o risco financeiro. Se uma fonte falhar, a outra ajuda a manter as contas em dia, ajuda a pagar dívidas mais rápido. Qualquer valor extra pode ser usado para eliminar juros, criar oportunidades de investimento. Renda extra pode virar capital para crescer, aumenta a autonomia financeira, menos dependência de terceiros ou de um único emprego. Como começar com pouco recursos? Nem é preciso muito dinheiro para começar. O mais importante é usar o que você já tem. Por exemplo, habilidades: cozinhar, ensinar, costurar, maquiar, cuidar de criança ou idoso. Conhecimentos: dar aulas particulares, consultorias simples, apoio escolar, produtos locais, revenda de alimentos, roupa, artesanato ou cosmético. Atenção aos erros comuns. Gastar toda a renda extra sem planeamento. Alguns erros comuns ao ter renda extra: gastar toda a renda sem planeamento, misturar dinheiro do negócio com despesas pessoais, copiar ideias sem analisar se funciona na sua realidade, desistir rápido por falta de resultados imediatos. Regra básica da educação financeira: toda renda extra deve ter um objetivo claro: pagar dívidas, criar reserva de emergência, investir no negócio ou melhorar a qualidade de vida. Sem objetivo, o dinheiro desaparece. Buscar uma renda extra ou alternativa é uma decisão inteligente, sobretudo em contexto de instabilidade econômica. Não se trata apenas de ganhar mais dinheiro, mas sim de construir segurança, liberdade e futuro com consciência financeira. Comece pequeno, seja consistente e trate essa renda com responsabilidade. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. O 12º ODS da ONU centra-se numa produção e consumo que sejam sustentáveis. Focado na Agenda 2030 pela Paz e Justiça Social, este ODS busca essencialmente garantir padrões de consumo e produção de forma equilibrada através do uso eficiente dos recursos naturais. Fica na nossa companhia para saber mais com o Gustavo Ramos. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 da Organização das Nações Unidas tem como principal finalidade garantir padrões de produção e consumo que sejam sustentáveis, fundamentais para a proteção do meio ambiente e para a melhoria da qualidade de vida dos bilhões de indivíduos que habitam o planeta Terra. Este objetivo reconhece que os atuais modelos de consumo excessivo e de produção intensiva exercem uma grande pressão sobre os recursos naturais que o planeta dispõe, contribuindo para a degradação ambiental, o desperdício e as alterações climáticas. Entre as metas do ODS 12, destaca-se a implementação do Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis. O Plano Decenal é um compromisso internacional de 10 anos, criado pelas Nações Unidas, com o objetivo de ajudar os países a mudar a forma como produzem e consomem bens e serviços, tornando esses processos mais sustentáveis. Esse plano pretende incentivar todos os países a adotar medidas responsáveis, com os países desenvolvidos a assumirem um papel de liderança e a apoiar os países em desenvolvimento, tendo em conta as suas capacidades e necessidades específicas. Até 2030, pretende-se alcançar uma gestão sustentável e um uso mais eficiente dos recursos naturais, promovendo a economia circular e reduzindo a exploração excessiva do ambiente. Outro aspecto central do ODS 12 é a redução do desperdício alimentar, com o objetivo de diminuir para metade o desperdício per capita a nível mundial, bem como reduzir as perdas ao longo das cadeias de produção e abastecimento. Pretende-se, igualmente, assegurar uma gestão ambiental correta dos produtos químicos e dos resíduos ao longo de todo o seu ciclo de vida, minimizando os impactos negativos na saúde humana e nos ecossistemas. O ODS 12 também incentiva as empresas, especialmente as de grande dimensão, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações sobre sustentabilidade nos seus relatórios de atividade. Além disso,
promove as compras públicas sustentáveis, contribuindo para mercados mais responsáveis e alinhados com as prioridades nacionais. Paralelamente, a educação e a consciencialização da população são igualmente essenciais, garantindo que todas as pessoas tenham acesso a informações necessárias para adotar estilos de vida sustentáveis e em harmonia com a natureza. O objetivo apoia ainda o desenvolvimento do turismo sustentável, que cria emprego, valoriza a cultura local e promove produtos regionais ao mesmo tempo que protege o ambiente. Por fim, o ODS 12 defende a racionalização dos subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, eliminando distorções do mercado que incentivam o consumo excessivo, assegurando simultaneamente a proteção das populações mais vulneráveis. Assim, este objetivo desempenha um papel crucial na construção de um futuro mais equilibrado, sustentável e justo para as gerações presentes e futuras. Na rúbrica Consumo Consciente desta edição do programa, Kathleen Silva fala-nos dos impactos de resíduos das embalagens descartadas no meio ambiente e apresenta propostas de soluções. Olá, consumidor consciente. Você que acompanha o Consumo Consciente semanalmente aqui no programa da ADECO, depois de vários anos de programas a incentivá-lo a ser um consumidor cada vez mais consciente e responsável, eu fico muito triste ao deparar que ainda nós temos um longo caminho a percorrer para que o consumidor mude os seus hábitos de consumo e seja um cidadão mais responsável pelos seus atos. Porque depois desses anos todos, eu ainda tenho que vir aqui no programa falar sobre o impacto das embalagens que nós humanos, deitamos no meio ambiente. Um problema de falta de consciência ambiental recorrente dos cidadãos, que na visão da ADECO, a mudança de hábitos de consumo, apesar de parecer um aspecto pequeno, é o principal e mais importante caminho para a redução da poluição no meio ambiente. Sem o devido envolvimento e consciencialização da população, a mudança nunca será alcançada, caro ouvinte. Como já deve ter entendido, a conversa de hoje vai ser sobre o impacto dos resíduos das embalagens descartadas no meio ambiente. Então fique por aí. Parece simples. Após usares a embalagem, deitas a embalagem no caixote do lixo. Mas a bem da verdade, a destinação desses resíduos acaba ficando sobre a responsabilidade do consumidor, quando na verdade deveria ser do município ou da indústria produtora. Empresas como a Coca-Cola, a Nestlé, a Danone, além de comercializarem produtos ultraprocessados, que são alimentos muito conhecidos por serem ricos em gorduras, açúcares ou sal, como refrigerantes, biscoitos, salgadinhos, barras de cereais, massas instantâneas, sopas de pacote e gelados que contribuem para doenças como diabetes e hipertensão mundo afora. Essas empresas são também responsáveis, juntas, ouça bem, por mais de 6 milhões de toneladas por ano em resíduos de embalagens. Das fábricas da Coca-Cola saem 3 milhões de toneladas de plástico ao ano, o equivalente a 160 mil garrafas descartáveis produzidas globalmente por minuto. E medindo energia elétrica, emissões de gás de efeito estufa, água, espaço poupado em lixões e aterros sanitários, é possível estimar que para cada tonelada de plástico que deixamos de usar, são poupados 1000 litros de petróleo. Ou seja, é preciso poupar os recursos naturais usados na fabricação das embalagens e ter modelos mais sustentáveis para pós-consumo não contaminar o meio ambiente. A solução passa por um conjunto de medidas importantes. Em 2015 foi criado um Plano Estratégico Nacional de Gestão de Resíduos com o objetivo de prevenir ou reduzir os impactos decorrentes da geração e gestão de resíduos, diminuindo os impactos da utilização dos resíduos e da destinação correta aos resíduos. Porém, a lei apresenta falhas, como a falta de recursos e soluções para extinguirmos os aterros sanitários por opções mais sustentáveis, como centros de reutilização do lixo e biodigestores para geração de energia. E em Cabo Verde, desde 31 de dezembro de 2024, está proibida a produção de embalagens e outros objetos de plástico de utilização única. E a partir de 18 de maio de 2025 será proibida a introdução desses produtos no mercado nacional. Mas ainda as empresas podem escolher livremente as suas embalagens sem atentar para os seus potenciais efeitos no meio ambiente. Por mais que elas afirmem que estão a alterar as embalagens para versões menos poluidoras, sabemos que o caminho é longo e pode demorar.
Uma carga do problema, quem paga é o consumidor por meio de impostos, sejam municipais para a gestão dos resíduos ou no ato da compra dos produtos. A solução está num pacote de leis que determine medidas às empresas, fiscalize as atividades e aplique multas em casos de descumprimento. A valorização e ampliação do trabalho de microempresas de materiais recicláveis e cooperativas são eles que manualmente reduzem o impacto ambiental através da recolha de materiais. E agora, fundamental, a educação ambiental, que falta nas escolas, que é um recurso necessário para o desenvolvimento da consciência coletiva sobre de que material são feitas essas embalagens, o que elas causam no meio ambiente quando são deitadas incorretamente e como exigir o poder público e as empresas para promovermos um desenvolvimento sustentável no país. E o melhor de tudo é poder privilegiar o consumo de alimentos in natura, o famoso ato de descartar mais e desembalar menos. E com essa atitude gerar uma série de impactos positivos. Consumidor que me está a ouvir, toda a hora é hora de repensar os nossos hábitos. Vamos repensar os nossos valores e consumir menos. Cada escudo que nós gastamos em algo que não nos ajuda a tornar as nossas vidas mais valiosas em um mundo de mudanças climáticas e limitações de recursos naturais é gasto na construção do nosso próprio fim. Reflita sobre isso e nós voltamos na próxima semana com mais informações úteis e de interesse para o consumidor consciente. Até daqui a 8 dias. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao Gabinete de Orientação Financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim de mais uma emissão do programa. Gratos a todos os nossos ouvintes que estiveram durante esses minutos do outro lado. Um agradecimento especial também aos nossos sócios que nos ajudam a fortalecer esta nobre causa. Aproveitamos ainda para convidar a si, que nos escuta semanalmente, mas ainda não é sócio da ADECO, a associar-se porque a cota mínima a pagar é de apenas 100 escudos mensais. A ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones de sede em São Vicente, 232 70 33,
Telemóvel 973 32 30 527 36 45. Praia 971 38 74. Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saloan e escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.